Catalisadores são ferramentas fundamentais para os químicos, mas os pesquisadores acreditaram por muito tempo que havia, em princípio, somente dois tipos de catalisadores disponíveis: metais e enzimas. Benjamin List e David Macmillan foram agraciados com o Prêmio Nobel de Química de 2021, porque ambos, em 2000, de forma independente, desenvolveram um terceiro tipo de catálise. Ela é chamada organocatálise assimétrica e se baseia em pequenas moléculas orgânicas. Catalisadores orgânicos têm uma estrutura estável de átomos de carbono, a qual podem ser inseridos grupos químicos mais ativos. Eles frequentemente possuem elementos comuns, como oxigênio, nitrogênio, enxofre ou fósforo. A rápida expansão no uso de catalisadores orgânicos se deve principalmente à sua capacidade de conduzir catálise assimétrica. Quando moléculas estão sendo sintetizadas, geralmente ocorrem situações nas quais duas moléculas diferentes podem ser formadas, em que, assim como nossas mãos, uma é a imagem ao espelho da outra. Os químicos normalmente desejam apenas uma delas, particularmente na produção de fármacos. E aí, o texto se refere à questão 35 e 36 da prova. Questão 36 agora. Assinale a alternativa que apresenta as palavras que completam correta e respectivamente a seguinte frase: quando duas moléculas diferentes são imagens espelhadas, não sobreponíveis uma da outra, essas moléculas são consideradas... Então, olha só, isso é uma questão de isomeria óptica. E para ter isômeros ópticos, a gente tem que ter lá o carbono quiral. E aí, esses isômeros ópticos, quando um é a imagem do outro no espelho... Deixa eu fazer um desenho aqui para você lembrar, olha. Aqui eu tenho um átomo X ligado ao carbono, um Y, um Z e um W. Aí aqui, se eu colocasse na frente do espelho, aqui eu tenho um X, aqui eu tenho um W, um Z e um Y. Por mais que pareça que o desenho é o mesmo, a gente só está girando, tá? Acredite, eles são diferentes. E este carbono é quiral, portanto ele apresenta isomeria óptica, sendo que o isômero dele seria ele espelhado. E aí, quando ocorre um caso de isomeria óptica, em que um isômero é a imagem do outro no espelho, eles são chamados de enantiômeros. No caso, esse termo diastereoisômeros é quando eles são isômeros ópticos entre si, mas um não é a imagem do outro no espelho. Isso só acontece quando a gente tiver mais do que dois ou mais carbonos quirais, tá? A condição para a ocorrência dessa situação é que as moléculas sejam quirais ou assimétricas. Tá? Então, essas são as condições, na verdade, para a isomeria óptica, né? É ter um carbono quiral ou carbono assimétrico. E aí, no caso, quando os dois isômeros ópticos forem a imagem do outro no espelho, eles são chamados de enantiômeros.